Grandioso és tu, grandioso és tu. Deus, quando lhe apareceu a Abraão, para dar a promessa de que Sara se engravidaria, daria à luz um filho, e que aquela ali seria a semente que povoaria toda a terra, ele apareceu numa teofania. Ele utilizou o corpo teofânico para falar com Abraão. E toda a semente real, ela crê. Ela crê em Deus. Ela crê no Senhor. Você nunca vai pensar que o incrédulo, ele vai acreditar em Deus. Quando Deus disse para Abraão que Sara teria um filho, ela já havia passado os dias da fertilidade. Ela estava com mais de 60 anos. Abraão, por volta de 70, 75 anos. E Sara estava lá na tenda. Quando ela ouviu aquela conversa, ela riu. Por que ela riu? Como pode uma mulher com a minha idade dar à luz, conceber um filho? E ele mesmo, sem ver Sara, disse para Abraão: por que Sara riu? Era Deus revelando o coração dela. Ele estava vendo o que estava acontecendo atrás da tenda. E esse dom divino foi manifestado através de William Branham, um mensageiro que Deus enviou para esta era, com o ministério de cura divina, para convencer as pessoas sobre a verdade da Bíblia. Qual é a maneira que uma mulher, qual é a maneira que um homem deve se portar diante de Deus? Qual que é a maneira que uma pessoa deve ser batizada? Deve ser batizada? Os dons carismáticos, eles representam o batismo com o Espírito Santo? São perguntas que hoje muitos se fazem. Que muitos se fazem hoje. Portanto, nos últimos dias, deveria ser a mesma coisa. Deus teria um ministério como o ministério de João Batista. João veio preparar o caminho do Senhor na sua primeira vinda. Perguntaram para João: João, você é Jesus? Você é o Cristo? Ele disse: não, não. Eis que após mim vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, as suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. João Batista era um homem de aparência estranha, de uma mensagem estranha. Você nunca viu João Batista frequentando uma sinagoga. Você nunca viu João Batista junto com os sacerdotes, os rabinos? É de se estranhar, porque quem tinha a palavra, quem tinha a lei, a Torá, como dizem os judeus, eram os sacerdotes. Mas João veio no deserto, e a pregação dele era esta: eis que um machado está para cortar a raiz das árvores. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Era uma mensagem estranha, falando de machado, falando de raiz. Mas ele era o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo. Quando você coloca a imagem aqui, o quadro deste homem, para exemplificar a coluna sobre a sua cabeça, muitas pessoas meneiam a cabeça e dizem: é heresia. Isso é uma heresia. É uma heresia. Nós não somos diferentes do apóstolo São Paulo, porque também chamaram Paulo de herege, chamaram Jesus que ele tinha espírito de Beelzebul, e ele disse: hoje vocês me chamam assim, mas quando o Espírito Santo vier, qualquer palavra contra ele será blasfêmia e não terá perdão. E não terá perdão. Toda vez que Deus manifesta um sinal na terra de que ele está querendo falar com o homem confunde.
Elias era a voz de Deus para os tempos do reino de Acabe, mas confundiram Elias. Queriam matar Elias. Elias vivia fugindo, porque Jezabel queria matar Elias. Jezabel representa a igreja herege, a igreja formal, a igreja politiqueira, a igreja que se uniu com o Estado. E Elias representa a verdade, o verdadeiro evangelho. Se hoje não está acontecendo isso, eu não sei quando será. Uma igreja unida com o Estado, uma igreja política, uma igreja política. Nós vamos lá representar a bancada evangélica, porque nós precisamos ajudar a mudar a lei. Isso não é coisas que Jesus ensinou. A igreja não tem nada a ver com a política. Deixa a política cumprir o seu papel. Vamos cumprir o papel nosso, que é ganhar almas para Jesus. Eu não sei se eu estou errado na minha maneira de pensar, mas deixa a política, porque a política uma hora assim, ela é corrompida. A política ela precisa de conchaves, precisa de acertos. E a igreja de Jesus Cristo não aceita esse tipo de coisa. Ela não vai abaixar a cabeça para poder concordar com a política. Ela vai pregar o evangelho, custe o seu pescoço. Por isso que esse evangelho, se ele é pregado na televisão, se ele é pregado em lugares, na rádio, assim, vamos dizer assim, de alta expressão, logo a igreja, ou seja, haverá algum irmão ali que vai tentar comprar o horário daquele programa. Por que nós falamos isso? Porque se Deus, se Sodoma e Gomorra ressuscitasse hoje, diante do evangelho que está sendo pregado, eles se converteriam. Jesus falou de Cafarnaum a mesma coisa. Sodoma e Gomorra se levantarão para julgar as pessoas do nosso tempo final. Mais um. Portanto, irmãos, nós estamos na Rádio Trianon, AM 740, todos os dias, às 6 horas da manhã e às 10 horas da noite, pregando a mensagem Fé para Vencer. Agradeço a atenção de todos. Nós vamos ouvir mais um hino com a flauta aí, com o irmão Dionísio. Papel parece que é mais... Ah, tá, já vi.
Graças a Deus. Por que te abates, ó minha alma, né? Roberto, por favor. Boa tarde com o Senhor Jesus. Que letra maravilhosa, melodia maravilhosa deste hino. Para quem não conhece a letra, ela fala sobre a alma. No tempo que estamos vivendo hoje, há muitas almas abatidas. E esta letra deste hino te faz uma pergunta: por que te abates, ó alma? Por que, ó alma, a sua alma está abatida? Mas tem uma resposta para a sua alma. Para ela não estar mais abatida. O que abate a alma do homem é o pecado. O pecado gera o medo. O pecado gera insegurança. O pecado gera dúvida. O pecado gera depressão. Gera abatimento. Gera enfermidades. Porque o salário do pecado é a morte. Mas há um remédio para o pecado. Há um remédio para a morte. Esse remédio é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando você se arrepende de seus pecados, arrepender significa dar meia volta. E você toma o remédio, que é a palavra de Deus, a fé em sua palavra. Então esse pecado, que significa incredulidade, é desfeito de sua vida. O sangue de Jesus Cristo te purifica e lava a sua alma de todo o seu pecado. Então você se torna uma alma segura, você se torna uma alma fervorosa, uma alma cheia de poder, uma alma cheia do entendimento de Deus, uma alma cheia de temperança, paciência, de piedade, que significa ser como Deus, e amor fraternal. Jesus Cristo morreu pela sua alma. Deus saiu de seu trono de misericórdia. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda alma que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Toda alma que crê naquele sacrifício feito há 2000 anos atrás, através de Jesus Cristo, quando aqueles espinhos que foram cravados em sua fronte, os pregos pregados em sua mão, pregados em seus pés, ele foi açoitado. E a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus só está exigindo da sua alma fé. Ele está exigindo do teu coração crer em sua palavra, crer no plano de Deus, crer no plano salvífico da salvação, crer no plano salvífico da redenção que Ele fez há 2000 anos atrás. É difícil o homem crer no homem.
É difícil o homem crer nessas palavras escritas pelo homem. Mas a fé não é de todos. É necessário que você tome esta palavra pela fé. E quando você faz isso, então você vê uma mudança real em sua vida. No Velho Testamento, quando o homem pecava, Deus exigia a morte daquela alma, porque toda alma que pecar morrerá. Deus deu a lei para o povo de Israel, e os gentios são adoradores de ídolos mudos de condenação. A salvação foi dada para os judeus, a lei foi dada para os judeus, e o povo gentil estava perdido. Mas, quando o homem pecava, Deus exigia daquela alma morte. Porém, Deus amou o homem de tal maneira que Ele escolheu um cordeiro para substituir a sua morte. Deus representou Jesus Cristo como um cordeiro, porque o cordeiro não é arrogante, o cordeiro não é orgulhoso, o cordeiro é manso, o cordeiro é dócil, o cordeiro, quando pisa no calo do cordeiro, ele dá outro calo para pisar também. O cordeiro, quando bate na cara do cordeiro, ele dá outra face para bater também. Assim que Jesus foi representado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o homem se conscientizava que tinha pecado, que tinha descrito da palavra de Deus, esse homem ia até o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era um homem que intercedia entre Deus e o homem. Era um homem que decidia pelo povo diante de Deus. E quando o homem pecava, ele levava aquele cordeiro, e aquele cordeiro tinha que ser degolado, e aquele sangue era espargido, era espirrado sobre aquele homem pecador,